Eu sou a Lília, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, e na live de hoje o nosso papo aqui vai ser sobre dinheiro, sobre money, 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 e para te falar, para te responder uma pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça. Será que você precisa gastar muito dinheiro para você harmonizar seus vinhos? E isso é uma coisa que eu sei que muitas vezes passa na sua cabeça, e passa na cabeça de outras mulheres também. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, porque isso pode ser um grande obstáculo na sua jornada aí a caminho da harmonização de vinhos. Então, hoje, eu quero responder realmente essa pergunta. Quero realmente conversar com você sobre alguns aspectos aqui, alguns conceitos, para a gente tirar um pouco esse mito da nossa cabeça. Então, aqui, olha, você é iniciante, e você pode estar com esse medo aqui, né? Será que eu vou ter que gastar muito com vinhos caros e com comidas caras também, né? Para eu poder chegar numa harmonização, para que a minha harmonização dê certo? Será que é isso que vai acontecer? A ideia aqui de hoje é responder um pouco esse questionamento e essa ideia de que as mulheres têm, de que somente os vinhos caros são bons para você fazer a harmonização. Ou que a harmonização com comidas, você tem que acertar nessa harmonização e ela tem que ser uma harmonização muito sofisticada, aí você gasta também muito com a comida, ou você tem que fazer uma comida muito difícil, muito complexa, e aí você não é lá uma grande chefe de cozinha, então isso é só para momentos, para ocasiões especiais. Então hoje a gente vai entender aqui um pouco da origem desse medo, ou do significado, né, desse desafio que é a harmonização, e principalmente do significado de alguns conceitos básicos que têm a ver com o preço do vinho, com se o vinho é caro ou é barato. Então, a gente vai entender aqui o que é esse caro e esse barato no vinho. E será que é mesmo tão caro você harmonizar vinhos? Então, como eu estou aqui para simplificar a sua vida, como eu estou aqui para já começar desde já a te trazer conceitos que vão aclarar para você, trazer clareza, eu queria discutir com você agora justamente isso. O que é o conceito de caro e de barato? Né? O que é isso? Isso no geral. Depois a gente vai falar no específico, no vinho. Mas antes da gente entrar no vinho, é importante a gente alinhar aqui esse conceito, né? O caro e o barato. Quando a gente fala em caro e barato, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a ideia de preço, não é verdade? O que vem na sua cabeça? Ai, esse batom é caro. Ai, esse batom ficou mais caro. Ai, agora, por exemplo, essa comida, o arroz, o feijão, eles subiram de preço, né? O preço está mais alto, então ele está mais caro. Então, a gente conecta muito que produtos e serviços são caros ou são baratos porque o preço é alto ou é baixo, ou é elevado, ou abaixou o preço. Então, percebe que a gente conecta muito caro e barato com o preço, tá? E o preço, o que é o preço de alguma coisa? Né? O que é preço? É o quanto custa, é isso daí mesmo, é quanto custa. É o valor monetário em reais. No nosso caso, nós estamos no Brasil, em reais. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, seria o preço em dólar, né? Então, é numericamente falando. Está associado a um valor numérico que corresponde a um valor em dinheiro monetário de uma mercadoria, de um serviço, de um patrimônio. Qual o preço, né, do seu carro? Né? Qual o preço de uma moto? Qual é o preço, sei lá, vamos pensar mais alguma coisa aqui, de uma roupa? Né? Então, o preço. Qual o preço de um serviço? Né? Vamos ver, qual o preço do cabeleireiro? Qual o preço da manicure? E aí, conforme esse preço muda, a gente às vezes fala, nossa, ficou mais barato, o preço caiu, ficou mais barato, o preço subiu, ficou mais caro. Lília, mas por que você está falando tanto de preço e de caro e barato? Porque tem um outro conceito aqui que as pessoas confundem muito. E quando elas confundem isso, é onde a gente começa a ter essa confusão também no vinho. Tá? As pessoas confundem esse caro e barato com o preço, que é o valor monetário, mas elas esquecem uma outra parte que compõe esse caro e barato, que é o valor. Preço não é a mesma coisa que valor. O preço é o quanto está marcado na etiqueta, é o quanto está marcado no produto.
Só que aquele preço que está marcado ali, que é o quanto a pessoa que está oferecendo aquilo está querendo em troca de valor monetário, ele entrega um valor em uso, entende? Ele entrega um valor em utilidade, em benefício para esse cliente. Para ser mais clara, por exemplo, quanto vale, né? Qual o preço de uma moto? Uma moto, eu não sei, tá exatamente, deixa eu pensar, um preço de uma moto, R$ 5.000. Tá bom, mas quanto vale uma moto para alguém que vai trabalhar com aquela moto, por exemplo, como entregador de vinhos? Né? Vale não só o valor da moto, vale o quanto ele vai conseguir de benefícios por ter uma moto, para ele poder trabalhar e entregar os vinhos. Né? Quanto vale um vestido? Né? Então, quanto vale um vestido de casamento? Qual o preço do vestido e quanto vale o vestido? O preço pode ser, enfim, não sei, R$ 2.000, R$ 10.000. Mas qual o valor daquele vestido? Qual o simbolismo? O que ele vai significar? Ele vai ficar marcando um momento, né, da sua vida aí para o resto da vida, né? Na verdade, você não vai usar ele só uma única vez. Então, ele tem que ter um valor muito significativo para você usar ele somente uma vez. Então, o caro e o barato, ele está em função do preço, que é o valor monetário, mas também em função do benefício, que é o valor intrínseco, né? O valor que você ganha por ter aquilo, pelo uso que você vai fazer daquilo, tá? Então, isso distorce muito a nossa avaliação quando a gente está falando em caro, barato, em preço. Por quê? Porque se a gente se conecta somente com o preço e não se conecta com o benefício, com a utilidade, a gente não sabe medir se aquilo realmente é caro ou é barato. Entende? Porque o que vai acontecer? Caro vai ser tudo aquilo que não é útil para você. Por exemplo, eu não sei dirigir moto. Para mim, moto é caríssima. Caríssima. Até que se fosse R$ 100 a moto, estava cara para mim. Por quê? Porque eu não iria dirigir a moto lá, conduzir a moto, pilotar a moto, né? Eu iria talvez vender a moto para alguém, mas assim, para mim, para o meu uso, ela é muito cara, porque eu não tenho nenhum valor, ela não tem nenhum valor para mim. Às vezes o pessoal faz aquelas analogias também, que é bem legal, assim, do tipo assim, olha, eu não sei, tem uma piadinha, eu não sei contar piada direito não, hein, meninas, mas mais ou menos é assim, a piadinha lá do mecânico, né, que você leva o seu carro no mecânico, e aí ele vai lá, examina teu carro, e o carro não está funcionando, né, o carro morreu, não está funcionando, ele vai lá, aperta um parafuso, pronto, o carro começa a funcionar. E aí ele vem e te fala, quanto custou, né? Custou R$ 1.000. Mas como R$ 1.000? O senhor só apertou um parafuso aqui em 1 minuto, o senhor apertou o parafuso? Só isso o senhor fez? Você falou assim, não. Apertar o parafuso, na verdade, são R$ 10. Mas para saber qual parafuso que eu tinha que apertar, é R$ 990, né? R$ 990, uma coisa assim. Não sou muito boa de piadinha, gente, mas deu para entender, né? Na verdade, esse valor, né, que tem uma coisa, tem a ver com o momento, percebe? Tem a ver com a utilidade, tem a ver com a necessidade, com a urgência, né? O benefício que aquilo ali está te trazendo. O conceito de barato, logicamente, é o inversamente proporcional, né? Então, o barato é tudo aquilo que você não precisa, então você. E, na verdade, tudo aquilo que tem abundância também, né? Também tem a escassez, que vai trazer esse valor para as coisas. E agora a gente já começa a entrar um pouco aqui na questão dos vinhos. Porque a gente vê na prateleira do supermercado a questão dos vinhos, né? Então você olha essa prateleira do supermercado e você vê muitos vinhos, muitos preços diferentes, muitos países diferentes, muitas coisas diferentes. E fica confuso você determinar por que tudo isso, né? Porque algum vinho, um está do lado do outro, mas um custa R$ 20, o outro custa 50, o outro custa 100 e tem o outro de 300. O que acontece aqui, né? Por que essa faixa tão grande, né, de preços? E aí, a confusão que se faz é que a gente pensa que o preço é de um produto único, de um produto unificado. Único que eu quero dizer, de um produto todo totalmente igual. E ele não é igual. Na verdade, cada um desses vinhos, ele tem características específicas e ele tem benefícios específicos, porque ele tem um uso específico. Qual o uso? O uso na harmonização. Quando você
Pensem, não só o uso para harmonizar com a comida, muitas vezes é o uso para harmonizar com a comida em determinada ocasião. A ocasião também harmoniza o vinho. Então, o que, que acontece aqui? Na verdade, você tem uma variedade de vinhos e de preços, porque, primeiro, você tem oferta e demanda e tem uma escassez, né, de vinhos. Os vinhos mais caros, geralmente, são aqueles vinhos mais trabalhosos de fazer, feitos com menos produção, tem menos quantidade produzida daquele vinho no mundo. E aí, ele fica mais caro. Mas vocês têm que perceber que do mesmo produtor, eles têm vários preços. Já percebeu isso? Talvez, se você esteja começando agora, você não tenha percebido muito bem isso, mas muitos produtores, eles têm inclusive 2 ou 3 marcas bem diferenciadas para dizer, olha, esta minha linha de vinhos é uma linha de vinhos de introdução, né, que a gente chama, essa linha de introdução, a gente chama de vinhos de entrada. Né? Então, é o vinho mais básico, é o vinho que ele produz mais quantidade, portanto, ele rateia os custos e fica um vinho mais barato. Né? Mas ele faz com uma qualidade também, não é que seja um vinho barato sem qualidade. Ele tem as características e a qualidade daquele tipo de vinho. Aí você tem os vinhos médios e você tem do mesmo produtor os vinhos de alta gama, os vinhos especiais, os vinhos que ele produz em menos quantidade, portanto, tem mais escassez. Imagina que fosse carro. As marcas de carro não têm isso. Eles têm o carro básico, que é o carro de entrada, é o primeiro carro que você compra, se você gosta de uma determinada marca, né? Então, você tem aquele carrinho básico. Depois, você passa por um carro de uma linha um pouco mais superior, às vezes porque ele é maior, às vezes porque ele é de um outro modelo, né? Então, assim, tem os carros menores e mais econômicos, 1.0. Depois você passa por um carro 1.6, 1.8, tem um motor um pouco mais potente, até que você chega no 2.0, aí ele também é maior, às vezes é um carro familiar, até você chegar nos carros de luxo. Muitas marcas, mesmo dentro dos carros de luxo, tem também os carros de luxo de entrada, os médios e os tops. E aqui no vinho é a mesma coisa. Só que está tudo misturado numa única prateleira. Talvez por isso fique muito confuso para você, porque nem sempre não existe uma padronização na organização da prateleira, né? Não sei se você já reparou também, mas algumas prateleiras são por países, outros são por tipos de vinhos, outros são por preços de vinhos. Às vezes eles guardam dentro do armário, né? Não tem um armário com chave, com cadeado? Alguns vinhos caríssimos eles botam lá dentro. Eu sei que champanhe, por exemplo, eles botam lá dentro, aí tem que chamar a pessoa lá do supermercado, olha, eu quero pegar esse vinho aqui, que está lá dentro, trancadinho, porque é um dos mais caros. Então, a organização, às vezes, nos confunde. Mas quando a gente conhece os vinhos e conhece o custo-benefício do vinho e esse conceito que eu vou te contar agora, fica muito mais fácil você olhar para essa prateleira e você identificar porque aqui na Castalha, né, aqui nas Mulheres do Vinho, a gente estuda 6 tipos de vinhos, tá? Os 6 tipos de vinhos que a gente tem para harmonizar. E quando a gente identifica esses 6 tipos de vinho, sabendo para que a gente quer cada um deles, para que serve cada um deles, como é que harmoniza cada um desses 6 tipos de vinho, né? Por exemplo, o vinho branco, como é que harmoniza o vinho branco? Ou um vinho de sobremesa, como é que a gente harmoniza um vinho de sobremesa? Não é igual harmonizar um vinho branco. Quando a gente tem essa clareza em nós, não importa que a prateleira esteja um pouco misturada, a gente consegue se localizar, a gente consegue navegar por essa prateleira e encontrar aquilo que a gente está buscando. Porque a gente também conhece este conceito aqui, que é o custo-benefício. O que é custo-benefício no vinho? Custo-benefício não é uma coisa exclusiva do vinho, tá? Custo-benefício é um conceito econômico e é muito aplicado em economia, em análise de projetos, em coisas financeiras, em coisas de empresas. Mas para nós, aqui, no vinho, o que é custo-benefício? Bom, custo-benefício está baseado e tem muito a ver com essa questão do vinho caro e do vinho barato, ou do produto caro e produto barato que eu acabei de falar. Né? O custo, a gente já sabe o que é, o custo é o preço. Quanto custou o vinho? Qual o preço do vinho? Tá? Então, quanto custou? Este vinho custou R$30. Esse vinho custou R$50. Este é um vinho de R$75. Este vinho de 75 está numa oferta, ele está mais barato, está por R$55. Não tem, às vezes, as ofertas? Olha, leve 2 vinhos, pague um.
E aí ele está saindo pela metade do preço, né? Na verdade, tá somando os dois e você está levando pela metade do preço. Então, essas ofertas, percebe que tudo isso está em função do custo do vinho, do preço do vinho, do que está marcado no preço. Então, essa parte do custo a gente sabe claramente, né? E é monetário, a gente já sabe. Agora, e o benefício? Ou e a parte do benefício? Essa parte parece que é uma parte assim nebulosa, parece que a gente não consegue entender muito bem. É fácil. Pensa assim, se tudo que é caro, se tudo que é caro é aquilo que você adquire que não serve para nada para você, ou seja, é supérfluo ou não serve para você, aquilo que é barato, ao contrário. Independente de quanto ele custa em preço, ele saiu barato para você porque você vai usar aquilo e vai tirar benefício daquilo. O mesmo exemplo que eu dei na moto ali, né? Por exemplo. Então, assim, se aquele vinho é 30 reais, tá? Ele é caro ou é barato? Depende. Depende do benefício, depende do que você está buscando, do para que você está buscando aquele vinho. Quando a gente tem que harmonizar um vinho, por exemplo, com uma comida mais leve, num evento mais assim descontraído com os nossos amigos, um aperitivo, a gente precisa de um vinho fácil de beber, a gente precisa de um vinho com características de um vinho jovem, a gente precisa de um vinho que vai agradar todos os nossos convidados de uma maneira mais equilibrada, né? Não vai sair muito da curva. A gente precisa de um vinho de entrada. E esses vinhos de entrada começam mais ou menos na faixa de R$ 25, R$ 30. E são excelentes para harmonizar, porque você vai tirar muito mais benefício deste tipo de vinho naquele momento do que se você comprasse um vinho caro. Se você comprasse um vinho caro, você corre o risco das pessoas não gostarem daquele vinho não combinar com aquele prato leve que você está servindo, ou aquele aperitivo. É um vinho muito mais complexo, ele pode ser um vinho muito amadeirado, muito tânico, está amarrando na boca, ou está com uma acidez que pediria uma comida mesmo, um prato com mais sustância, não um aperitivozinho. Entende? Você desfoca. Então, você pensa que está gerando um benefício por causa do preço dele. Mas o preço tem a ver com a parte do custo, não do benefício do vinho. Percebe essa diferença? Ficou claro para você? O benefício, pensa assim, o custo é o preço. Agora, o benefício, troca a palavra benefício por prazer. E tudo vai ficar mais claro para você. Olha, é o custo versus o prazer que o vinho vai trazer para você naquele momento. Porque o benefício é o prazer daquela combinação do prato e vinho. E muitas vezes o prazer daquela combinação específica, ela está num vinho de R$ 20, de R$ 30, e não num vinho de R$ 200. Entende? Se você colocar um vinho de R$ 200 com aquela comida, em vez de ter prazer, você vai ter um desgosto. Vai ser o custo versus o desgosto daquele vinho. Então, pense que o benefício, no nosso caso do vinho, ele vai significar o prazer que aquele vinho, naquela combinação, vai trazer para aquele momento que a gente escolheu para harmonizar. Então, não tem nada a ver com o preço, tem a ver com essa combinação de preço e prazer naquele momento. Então, as mulheres, muitas vezes, eu sei que a gente acaba confundindo, e eu já fiz também essa confusão, principalmente quando eu comecei, confundia muito essa questão de harmonizar vinhos com a questão de vinhos caros, e que só harmonizava vinhos em ocasiões especiais. Só harmonizava vinhos se fosse ou num jantar especial, né? Ou num momento assim de família, mas que fosse na Páscoa, ou no aniversário de alguém, comemorando alguma coisa muito especial, ou harmonizando só em restaurantes. Né? A harmonização só seria em restaurantes, porque lá já tem uma comida toda elaborada. Então, isso, as mulheres confundem muito que a harmonização é só para essas grandes ocasiões, e não é verdade. A harmonização, ela pode ser feita no dia a dia. Ela pode ser feita em qualquer momento, com aperitivos, com uma entradinha, entre amigos, ou você sozinha assistindo um filme na Netflix. Você pode harmonizar. Qualquer momento é momento para você harmonizar. E para escolher esse vinho, você vai usar esse critério do custo-benefício. Outra coisa que eu percebo, né? Aí eu percebo que as mulheres elas acabam errando muito, é pensar que a harmonização também, ela tem que ser aquela harmonização de para cada prato um vinho.
Então, você teria que ter, sei lá, se você vai servir 3 ou 4 tipos de pratos, você vai ter que ter 3 ou 4 tipos de vinho. E aí fica muito caro comprar tantos vinhos assim, para combinar cada prato com um vinho diferente. Isso a gente chama de jantar ou almoço harmonizado, né? Em etapas, em fases. Existe sim esses jantares harmonizados, mas não é sempre que a gente tem que utilizar este tipo de harmonização. Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa, quer ver? Ó, existem 3 tipos de harmonização. Ah, você pensou que só existia um tipo de harmonização? Pois eu tenho que te revelar uma coisa muito importante aqui para nós, mulheres do vinho, que é o seguinte: poucas pessoas sabem disso, hein? Poucas pessoas sabem disso e poucas mulheres sabem disso, mas agora eu estou abrindo para todas as mulheres, que o meu objetivo aqui é trazer esse mundo do vinho para dar acesso ao mundo do vinho de uma maneira simples e descomplicada para todas as mulheres que desejam harmonizar vinhos com qualquer comida. Então, aqui é para a gente abrir mesmo para as mulheres esse portal. Aqui a Castalha, né? O Castalha Mulheres do Vinho é a minha comunidade de alunas, que é onde a gente aprende a harmonizar qualquer tipo de vinho com qualquer tipo de comida de uma maneira simples, descontraída, descomplicada, aprendendo na prática, com a taça na mão, trocando, né, as experiências, porque em comunidade, juntas, a gente aprende muito mais rápido, a gente aprende muito melhor, a gente aprende muito mais coisas juntas. Né? Cada uma com um vinho diferente, a gente está aprendendo de todos os vinhos. E uma das coisas também que a gente aprende dentro da Castalha, que eu ensino aqui no nosso mundo, e aqui dentro da Castalha a gente tem nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, tá? Marca aí no seu caderninho. Eu, na verdade, criei aqui o nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, onde aqui dentro a gente faz as nossas experiências, a gente aprende, a gente conecta os saberes dos vinhos com o sensorial dos vinhos, então a gente se desenvolve também sensorialmente, para a gente poder realmente fazer tudo isso com confiança, para a gente ter confiança na hora de harmonizar nossos vinhos com qualquer comida. Para a gente fazer isso de uma maneira rápida, simples, divertida, descomplicada, sem estresse. E aí a gente aprende os nossos tipos de harmonização. E quais são esses tipos de harmonização? Os tipos de harmonização, eles têm origem nas escolas de harmonização. Assim como a gente tem as escolas gastronômicas, tá? Não sei se você sabe ou não, mas você tem correntes, né, de culinária. Então, você tem a escola francesa de culinária, que utiliza técnicas culinárias, é uma filosofia de como eles pensam a comida, o prato, o serviço, a montagem. Aí a gente tem técnicas de cozinha oriental, não tem isso? Tem as técnicas e os estilos de cozinha asiática, a maneira como eles empregam os ingredientes. Então, tem toda uma filosofia por trás. E na harmonização de vinhos, a gente também tem isso. Olha que interessante. E as principais escolas, as que mais influenciam a gente, são essas 3 aqui. Então, a gente pode harmonizar a inglesa, pode harmonizar no estilo francês, a francesa, e a gente pode harmonizar no estilo italiano, a italiana. Qual o grande problema? Geralmente, quando a gente vê aquelas regras de harmonização e a gente lê na internet, por isso que a internet, às vezes, para você, pode parecer muito confusa, muito complicada e muito contraditória. Você já percebeu que às vezes você vai ler uma coisa de harmonização e parece que uma hora estão falando uma coisa e outra hora estão falando outra, completamente oposta, completamente diferente? Ou então estão mandando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que parece que para harmonizar você tem que fazer 20 coisas, né? Sei lá, por exemplo, você tem que comprar o vinho certo, você tem que servir cada vinho numa ordem, você tem que servir o primeiro o branco, depois o tinto, então você vai ter que comprar um monte de vinho, né, para servir. E aí você tem que fazer numa taça tal, do outro jeito tal, papapá, então a coisa vai ficando meio complicada. Para você ter clareza aqui, esses tipos de harmonização são escolas, filosofias que têm as suas regras, ok? Só que quando a gente lê isso tudo misturado, como cada uma delas tem uma regra, uma filosofia por trás da regra, às vezes não é que eles são contrárias, mas algumas têm mais regras que as outras. E quando você mistura todas as regras, você juntou 3 escolas juntas e fica muito confuso mesmo. Vou te falar rapidamente aqui, porque não é o objetivo dessa aula, falar sobre aprofundar em cada uma das escolas, mas só para você sentir a diferença. Depois a gente tem outras aulas para aprofundar em cada uma dessas escolas. Mas olha, a inglesa é uma escola liberal. Para a escola inglesa, como ela é liberal,
ela entende que o vinho ele tem que estar conectado ao prazer do momento. Então, ela é que tem menos regras. Ela diz, bom, você quer tomar o vinho, e você quer tomar o vinho primeiro o tinto, depois o branco, depende do seu gosto pessoal. Sabe essa coisa, vinho é o gosto pessoal? Vem dessa escola aí. O vinho tem essa regra, mas vinho tem um gosto pessoal, não tem isso? Que salva todo mundo? Não é assim que funciona? Quando você está assim, não, vinho, esse é bom, esse não é bom, tal, mas vinho é questão de gosto pessoal. Essa escola, ela justamente ela fala isso. Vinho é gosto pessoal, ela é liberal. Porque os ingleses são liberais, né? A filosofia deles é o liberalismo. Então, essa escola salva todo mundo, porque ela fala, é gosto pessoal. Mas olha, cuidado, não é porque é gosto pessoal que eles têm um mau gosto pessoal, tá bom? Eles têm, por exemplo, na Inglaterra, eles têm os melhores restaurantes franceses. Então, na Inglaterra, os vinhos, as escolas que estudam vinhos, né, e toda essa parte de vinhos, vem contra vinhos do mundo todo na Inglaterra. Eles são grandes consumidores de vinhos, eles não são produtores, mas eles consomem muitos vinhos. Então, não é que é de qualquer jeito e não é que eles tenham mau gosto para os vinhos. Acontece que eles são mais liberais nessa questão do protocolo do vinho, do serviço do vinho. Né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu estava em Londres uma vez e que você desce do metrô e tem tipo que nem uma banca de jornal, assim, né? Você sai do metrô, na escadinha tem aqueles quiosques, não tem aqui o quiosque da lojinha de doce? Pois é, na lojinha de doce deles, você sai do metrô e vende vinho. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas bebem, elas levam o vinho na casa dos amigos para beber junto. Então, é de bom tom você levar um vinho, uma garrafa de vinho. E você compra ali no metrô a garrafa de vinho. Não precisa comprar na loja sofisticada do vinho. Percebe como a coisa é liberal? Não tem essa coisa, essa frescura de, não, eu tenho que comprar na loja especializada do vinho. Não, você passa ali na lojinha de doce, na boca do metrô, e compra seu vinho e leva para casa dos amigos. Entende? Então, isso é o liberalismo da escola inglesa, né? Muito mais flexível, muito mais assim descontraído. Então vem daí essa noção do vinho descontraído. Mas já a escola francesa, aí a gente vai ver. A escola francesa, o que acontece? A França tem uma gastronomia muito rica, é uma das grandes, um dos grandes países onde a cultura gastronômica ela chegou a níveis, né, de requinte, de sofisticação muito altos. Então, eles são sofisticados até para comer um croissant, né? Muito chique até comer um croissant. Isso é simples, mas a simplicidade também é chique, né? Então, assim. E o que acontece? A escola francesa é aquela que é mais cheia de regras. Olha que interessante. E por que ela tem tantas regras? Porque ela acompanha o vinho com a comida. O vinho está muito ligado à gastronomia francesa. E como a gastronomia deles é muito variada, eles têm todo um protocolo que vai seguindo a comida com o vinho. Então, é da francesa, por exemplo, que veio essa ideia nossa de que para cada prato tem que ter um vinho. Porque eles são produtores de. A França inteira tem muitos vinhos diferenciados, né? Bordeaux, Borgonha, os Chablis, Languedoc, enfim. Eles são um mar de vinhos ali no país. E um mar de gastronomia também. Então, é coerente isso, de que para cada prato um vinho, porque eles têm muitos tipos de vinhos, muitos tipos de pratos ali, típicos de regiões, regionais. E aí eles fazem isso. Então, e para eles também, né, como também eles desenvolveram muito, né, essa questão do serviço dos vinhos, as regras que eles têm muito ligado ao serviço. Então, vamos servir cada prato com um vinho. Vamos servir os pratos mais leves primeiros, os pratos mais densos depois. Então, portanto, os vinhos mais leves primeiros, os vinhos mais densos depois. Então, toda essa questão que às vezes confunde a nossa cabeça vem da escola francesa, mas não é confusa, não. Ela tem uma lógica, mas é uma lógica que está ligada à gastronomia. Por isso que é importante, quando a gente quer aprender dos vinhos, a questão do harmonizar. Porque senão, se falar só do vinho, sem ter o entendimento da gastronomia, junto com o vinho, acaba ficando muito bagunçado o negócio, porque você não entende o porquê. Porque quando eu te falo, olha, sua comida é mais leve, né? E a ordem do serviço na escola francesa é começar pelos mais leves e vai subindo o tom, vai subindo o tom e vai subindo o vinho, você entende por que tem vinhos mais leves, por que tem vinhos mais encorpados, por que tem vinhos mais frutados e tem vinhos mais amadeirados, e cada um vai em função da gastronomia. E aí sim você consegue ser capaz de harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida.
Porque tem muitos tipos de comida. Você consegue harmonizar de uma forma simples, porque você entende o fundamento. E uma forma descomplicada, porque tem uma lógica, tem um passo a passo para você fazer isso. Entende? E a italiana? A italiana é a escola mais científica da harmonização. Olha que interessante. Eles estudaram muito a harmonização, muito focado no vinho, tá? Então, foi um estudo que foi feito pelos sommeliers italianos. Então, ele está muito focado no vinho, nas características do vinho, buscando o par perfeito na comida. Então, sabe essa história de, eu tenho que combinar perfeitamente a comida com o vinho? Vem dessa escola. Ela é uma escola que estudou as características das sensações do vinho, das sensações de boca do vinho e das sensações de boca da comida, das sensações aromáticas do vinho e da comida. Então, ela estudou muito a química dos dois juntos. E para a escola italiana, não existe comida sem vinho, não existe vinho sem comida. Então, sabe aquela regra? Sempre acompanhe, que eu sempre falo para as meninas, sempre acompanhe a comida com vinho. Isso eu falo da italiana, mas essa também é uma escola espanhola. Você nunca vai ter um vinho sem comida. Por quê? Porque um vinho sem comida é como um dia sem sol. Então, vem dessa escola italiana. Então, quando a gente estuda isso, sabe disso, começa a terminar essa confusão. Você começa a ter muito mais clareza aí de tudo que está acontecendo e de como você pode escolher. Então, olha só, saber harmonizar vai te trazer algumas vantagens. Por quê? Você já percebeu que você começa a perceber que se eu sei harmonizar, eu sei para que eu quero aquele vinho, se eu quero harmonizar, eu sei para que eu quero vinho, certo? Qual comida que eu quero harmonizar. Aí, você não tem que gastar com vinho caro, porque dependendo do tipo de comida, o vinho caro não vai servir para você. Então, você começa a saber harmonizar sem precisar usar vinho caro. Você começa a saber harmonizar sem ter que gastar com comidas muito especiais também. Porque, ao contrário, vamos supor que você escolha primeiro o vinho. Hoje eu estou a fim de tomar um vinho básico. E aí você vai querer fazer uma comida sofisticada para um vinho básico? Não, né? Você não vai gastar com uma comida sofisticada. Hoje eu quero harmonizar esse meu vinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou harmonizar ele com batatinha, né? Por exemplo, batatinha Lay's, que é uma harmonização que eu adoro fazer para assistir filme. Pois bem, é caro fazer essa harmonização, nem caro nem trabalhoso, mais descomplicado que isso, você faz de uma forma simples, de uma forma descomplicada, né? Uma harmonização do dia a dia, quando você sabe harmonizar. E claro que quando você vai receber alguém e quando você quer fazer alguma coisa mais sofisticada, saber harmonizar esses vinhos sem ter que gastar muito com vinhos caros também vai te ajudar a organizar eventos muito mais prazerosos. Porque nem só vinhos caros vão trazer prazer para os seus convidados. Olha que interessante. Nem todo vinho bom é um vinho caro. Tem muitos vinhos bons que são o quê? Que tem um preço muito bom também. Então, vinho bom não é um vinho caro. E eu vou já te dar uma outra spoiler aqui. Vinho bom, vinho ruim, é vinho estragado. Isso é um vinho ruim. Vinho bom é aquele que vai ter o melhor custo-benefício para você. Então, não é o vinho caro. Vinho bom é o vinho de custo-benefício para aquilo que você está buscando aquele vinho, né? E quando você começa a aprender isso, você começa a ter liberdade de escolha, liberdade de harmonizar em qualquer ocasião. Você entende e começa a medir esse custo-benefício. Lembra o custo e o prazer que você vai trazer com o vinho? Você começa a saber comprar, você faz compras melhores, você economiza dinheiro nas suas compras, porque você obtém, além de tudo, você paga menos e tem muito mais prazer. Isso é valor. É preço versus valor, né? Então, você pagou, ele vale quanto pesa, né? Ele vale R$30? Nossa, ele vale muito esses R$30. Porque, às vezes, você pode comprar um vinho muito caro e ele vai ser bom sozinho, mas quando ele vai acompanhar, ele perde. E aí, você acaba ficando com uma noção equivocada aí de que aquele vinho não é bom. E não é verdade. Agora, uma outra coisa que acontece que é muito legal é que você começa a aproveitar melhor as ofertas, porque você começa a saber para que você quer aquele vinho. Porque a grande pergunta na harmonização é: para que eu quero esse vinho? Né? Qual é a oportunidade que eu vou degustar esse vinho? Com quem eu vou degustar esse vinho? Para que é? Em que ocasião eu vou harmonizar esse vinho?
Então, tudo isso são coisas que você começa a fazer compras muito mais assertivas, você começa a pegar aquelas ofertas de vinhos que você já sabe que harmoniza com determinados pratos que você já faz com mais recorrência, que você gosta mais, com aquele seu prato especial, ou com o prato especial de alguém da sua família ou de alguma amiga que você sempre gosta de fazer. Né? Você começa a ganhar muita confiança na hora de fazer tudo isso. Por quê? Porque você começa a descobrir novas uvas, novos vinhos, você sai da mesmice do vinho. Você não precisa ficar mais presa só naquela uva que você já conhece e querer harmonizar tudo, todas as comidas do mundo só com aquela uva. Olha, a gente tem tantos alimentos, tantos pratos, tantas receitas, tantas variedades da mesma receita, do mesmo prato. Por que não aproveitar os vinhos? A gente tem tanta variedade de uvas no mesmo preço, né? E cada uma trazendo um benefício diferente, e a gente consegue aproveitar melhor isso. A gente ganha confiança para comprar vinhos mais econômicos. Eu já tive o caso de uma aluna minha que ela tinha medo de comprar vinho barato. Ela achava que vinho barato, barato no preço, não ia trazer o benefício que ela procurava, que era o prazer. Ela achava que ela só sentia prazer com os vinhos se fossem vinhos acima de R$ 100. Não é verdade isso. Na verdade, tudo está em função do custo e do benefício que aquele vinho traz, em função do que você vai fazer com ele. E como a gente precisava de vinhos, na verdade, de um vinho para harmonizar com um prato mais simples, aqueles vinhos de R$ 100 que ela comprava não serviriam, porque eles não iam ter as características que a gente estava buscando. Então, ela não ia sentir tanto prazer como ela sentiu quando ela comprou o vinho mais barato, entende? Então, assim, é muito divertido isso, descobrir isso, porque te surpreende, né? Você nunca imaginou isso. Falou, caramba, contra-intuitivo, totalmente. E uma outra coisa que ajuda muito você também, é claro, na hora daqueles vinhos especiais. Eu estou falando muito dos vinhos baratos, ou vamos ali para os vinhos, por quê? Porque para a gente aprender a harmonizar, porque às vezes as meninas me falam, Lília, mas eu tenho medo de fazer o curso de vinhos, e aí eu não vou ter dinheiro para comprar tantos vinhos assim, para eu poder aprender, né? Pense o seguinte, os vinhos para nós no curso são nossos livros, é nosso material didático. E o nosso material didático não é o material mais caro. Na verdade, a gente começa do básico, a gente começa com material mais barato. Realmente, por quê? Porque tem uma coisa, é assim, uma vez que você aprende a harmonizar os vinhos, é mais ou menos quando você aprende a dirigir o carro. Você aprende a dirigir o carro num carro da autoescola, que é um carro básico. Depois você vai lá e compra o seu carro, seu primeiro carro, muitas vezes é um carro básico. Mas olha só que interessante, uma vez que você aprendeu a dirigir, você consegue dirigir o carro básico, você consegue dirigir um carro superior àquele, você consegue dirigir um carro top de linha, você consegue dirigir o carro do seu amigo, do carro do seu tio, o carro do seu pai, você consegue alugar um carro e dirigir. Porque você não muda, o carro muda, mas o aprender o seu aprendizado é o mesmo, a técnica de direção é a mesma. A harmonização é a mesma coisa. Você aprende a harmonizar vinhos com os vinhos básicos, com os vinhos que vão te trazer mais variedade. A gente vai ter variedade de uvas, variedade de características, a gente vai ter que vai combinar muito mais com muito mais tipos de pratos. Uma vez que você aprende isso, quando você for para um prato mais sofisticado, para um vinho mais sofisticado, a técnica é a mesma. Não é porque mudou o vinho que mudou a técnica, né? Só mudou o tipo de vinho, como ali, só mudou o carro, mas você sabe o que você tem que fazer. E harmonizar a mesma coisa. Você sabe o que você tem que fazer. Não importa se o vinho é de 30, 40, 50 ou 100 reais. A técnica de harmonizar não muda em função do preço do vinho. Entende o que eu quero dizer? Ficou claro essa parte? Isso é muito importante. E aí, você pode me dizer assim, ai, Lília, tá bom, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bom, mas eu não sei escolher vinhos. E aí eu te falo, amiga, tá bom, eu sei que você não sabe escolher vinhos. Eu também não sabia escolher vinhos. E minhas alunas também, quando começaram, também não sabiam escolher vinhos. Essa é a ideia mesmo. A gente não sabe escolher vinhos. A gente está aqui para aprender a escolher vinhos. E a escolher vinhos para quê? Para harmonizar. E é por isso mesmo que eu desenvolvi um método de escolher vinhos BBB, bom, bonito e barato. O que é um vinho BBB, bom, bonito e barato? É aquele vinho que é bom para aquilo que a gente vai fazer, né? Porque ele é bom para quê? Lembra? Para a utilidade dele. Ele é bom, ele é bonito, por quê? Porque ele vai atingir nosso gosto pessoal, tanto o gosto estético quanto o gosto mesmo de paladar, tá? Então,
Ele é bom, ele é bonito, né? E vai nos agradar. E ele é barato no sentido da função dele. Por exemplo, um vinho de R$ 1.000 é caro ou é barato? Se ele trouxer o benefício, se ele ultrapassar, na verdade, o benefício de R$ 1.000, se eu estiver tomando um vinho de R$ 1.000, mas o que ele está me entregando é a mesma coisa que um vinho de R$ 10.000 me entregaria, ele é barato. Porque se eu teria que pagar R$ 10.000 para ter aquele prazer que aquele vinho de 1.000 está me entregando. E um vinho de R$ 30 é barato ou é caro? Se for um vinho que realmente não me entregou nada daquilo que eu queria, ele não harmonizou daquela maneira como eu pretendia, ele foi caríssimo, porque ele não serviu para nada, ele não me atendeu, não atendeu a minha expectativa e o meu prazer. Então, o barato nosso aqui é o barato no sentido de custo-benefício, beleza? E aí o método GCP é muito simples, ele vai reunir o gosto pessoal com a curiosidade e com o preço. São 3 critérios para você escolher o seu vinho. Você vai fazer uma composição desses 3 critérios para você poder chegar na escolha do seu vinho. Isso vai restringir a sua escolha e você vai escolher de uma maneira muito mais fácil, tá? E, claro, que com a minha orientação quando a gente está fazendo algum tipo de degustação temática. Tá? Então, aqui, um exemplo. Você está lá no supermercado para escolher o vinho. Bom, o tema pode ser vinhos tintos de corpo médio, por exemplo. Tá? Então, você vai pegar gosto pessoal. Vamos supor que você tem o seu gosto para tintos, você gosta de vinhos argentinos. Então, tudo bem, eu falei vinhos tintos, né, de meio corpo, mas não falei país. Você gosta dos argentinos ou você gosta dos portugueses. Você vai escolher, então, pelo seu gosto pessoal, um português. Curiosidade. Muitas vezes você vai diretamente naquele que você está acostumada, mas aqui eu estimulo você a conhecer novidades. Então, pelo mesmo preço, né, ou pelo mesmo estilo de vinho, você procurar ir para uma uva diferente, para um país diferente, para um vinho diferente, para um produtor diferente, né, para uma outra linha de vinhos diferente. O preço, você marca o preço do seu orçamento. Né? Então, eu também não vou te falar assim, tem que ser um vinho, a não ser que seja aquele desafio. Aquilo que eu falei da minha aluna dos R$ 100, era um desafio. Na verdade, eu lancei um desafio que tinha que trazer vinhos abaixo de R$ 70, tá? Abaixo de 70 é qualquer coisa abaixo de 70. Por quê? Porque ela só trazia vinhos acima de R$ 100, tá? E ela era uma exceção ali, eu precisava de vinhos mais baratos, então, mais baratos em preço. Né? Lembra? Por quê? Porque ele ia trazer benefícios que eu sabia que eu precisava mostrar para as alunas, que eram características de vinho jovem. Mano, muito bem. Então, o preço, você pode definir o seu orçamento. Eu quero vinhos na faixa de R$ 40. Ou não? Ah, não, esse daqui é um evento, isso aqui é um evento, aqui é um encontro, né? Que eu vou fazer com uma pessoa especial, eu quero um vinho melhorzinho, sei lá, eu quero eu posso chegar até uma faixa de R$ 60, mas eu quero um vinho diferente. Então, você pega uma faixa de preço, a sua curiosidade de descobrir coisas novas, mas o seu gosto pessoal e compra seu vinho. Isso você delimita mais. Claro que tudo isso pensando em que você vai harmonizar, né? Você delimita mais e fica muito mais simples você escolher seu vinho, muito mais fácil escolher seu vinho. E aí você tem resultados. Você tem resultados como as minhas alunas têm. E outra coisa que é muito interessante, a gente fala muitas vezes em harmonizar pensando só em garrafas de vinhos, né? É muito normal, a nossa mente já pensa em garrafas. Mas olha aqui, por exemplo, a minha aluna Ali. Ela harmonizou vinhos com as amigas com vinhos em taça. Por quê? Porque existe esse dispensador de taças de vinhos, onde você pode ir, né, num wine bar, você pode ir num bar, é um bar, né, onde você foi ali harmonizar, cada uma com uma taça de vinhos diferente, né, e você pode harmonizar esses vinhos, porque eles fazem o dispenser em taças, vende vinhos em taças, então, com as amigas, sempre é melhor, não falei que sempre é melhor com as amigas? Porque você vai sair ganhando, porque aí você vai ter amigas com quem compartilhar bons momentos e bons vinhos. Aqui a Ali está fazendo isso com as amigas dela, tá vendo? Compartilhando vinhos em taça. Essa é uma maneira também de você harmonizar e, ao mesmo tempo, economizar. A Mônica, por exemplo, harmonizando sopa de abóbora e parmesão,
que é uma das aulas nossas, a gente tem um grupo de WhatsApp das alunas, e quando a gente faz nossas harmonizações, a gente está sempre postando lá, né? Quando a gente tem as nossas aulas online, quando a gente tem nossos encontros online, a gente posta o que a gente está fazendo, e a gente faz coisas como essa, por exemplo. Não tem nada de muito difícil, né, de fazer, não são coisas super difíceis. E esse vinho também não é nenhum vinho super extraordinário. A gente precisa de um vinho, né, que seja adequado para harmonizar com essa doçura da sopa de abóbora e esse contraste do queijo parmesão, né? E isso a gente aprende fazendo na prática e sem grandes complicações. Na verdade, dessa maneira aqui, super simples, um bom azeite de oliva e pronto. Ou então a Nelly, que aí a Nelly sim, a Nelly arrasou, né? Porque claro que a gente também pode harmonizar em momentos sofisticados, é o que eu falo. Cada momento do vinho vai pedir uma determinada harmonização. Aqui, na verdade, ela estava num cruzeiro, tá? Então, isso daqui já estava lá dentro do cruzeiro, as boas-vindas ao cruzeiro já começou bem, né? Porque ela já começou harmonizando ali um prosecco italiano, né, junto com a mãe dela. Ela foi fazer um cruzeiro com a mãe e ela foi postando para a gente saber também. Porque lá a gente gosta de saber o que as nossas amigas estão fazendo, né? A gente gosta, porque a amiga é para isso, é para compartilhar os bons momentos da vida, né? E aí, através desses postagens, a gente também vai aprendendo, né? Tudo isso é uma maneira da gente realmente crescer juntas, da gente aprender juntas, e praticar, e ver como que na prática isso funciona, isso acaba realmente trazendo, né, aquilo que a gente busca, que é esse maior prazer nos nossos momentos com o vinho, na nossa relação com os vinhos, né, nessa nossa relação de ter momentos prazerosos. E esse prazer tem a ver com as pessoas com que a gente está também. A gente harmoniza também o momento. Né? A gente harmoniza com as pessoas. Ficam momentos aí inesquecíveis por isso. Porque tem a parte da harmonização também sensorial e afetiva. Né? E eu acho muito legal isso. Nossa, eu achei assim fantástico, achei o máximo a gente, né, poder compartilhar isso ela com a mãe dela, harmonizando no cruzeiro, desfrutando de mais prazer ali por conta dos vinhos, né? Tudo isso é muito, muito legal. E outra coisa, claro que também aqui nas mulheres do vinho, a gente também é sofisticada. Claro, eu estou dizendo que essa harmonização ela pode ir assim, com relação ao custo do mais barato ao mais caro, mas sempre com aquele benefício. E olha só, imagina você agora, o benefício que não tem você participar de um jantar harmonizado com 5 vinhos, que foi o que aconteceu no jantar das alunas, que a gente organizou todo ano, a gente tem um jantar presencial das alunas no final do ano, e aí a gente harmonizou peramanca com cordeiro, mas antes disso a gente começou com espumante de boas-vindas, nós harmonizamos vinhos de sobremesa no final, harmonizamos um branco, harmonizamos um tinto, harmonizamos os vinhos de sobremesa, o espumante. Aí sim, esse é um evento que não acontece todos os dias. Essa é uma harmonização à francesa, lembra? Essa é uma harmonização para harmonizar e celebrar a nossa amizade com mulheres que sabem degustar, que sabem harmonizar e que aqui se reúnem presencialmente para fazer isso, para harmonizar vinhos com a comida e de uma forma simples e descomplicada, porque a gente desfruta muito mais, né, batendo o nosso papo, conversando, fazendo essas boas amizades. Então, isso também é muito importante e são dos valores, né, aqui da Castalha, das mulheres do vinho. Né? E nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, a gente respeita muito essa questão dos bons vinhos, com boas amizades, né? Com essa vibe de realmente a gente estar juntas, formando aí uma comunidade, né, de mulheres que vão juntas, que crescem juntas nessa questão. E aí, para terminar aqui, eu quero te falar por onde você pode começar sem errar, porque eu sei que às vezes você fica vendo tudo isso, falando, ai meu Deus, mas será que eu não vou cometer alguma gafe? Será que eu não vou errar? Então, olha só, por onde você pode começar e o que você pode fazer para você não errar? Porque eu sei que muitas vezes as mulheres elas erram, não porque elas fizeram errado, não é porque faz errado. Porque geralmente as mulheres não fazem errado, não, mas elas pensam errado. O problema é que começa na nossa mente, tá? E eu sei, e por isso eu insisto novamente aqui, né, que muitas vezes o seu maior erro é pensar que a harmonização você tem que comprar vinhos muito caros. Ou então que é uma quantidade de vinhos, muitos vinhos, como eu mostrei no jantar harmonizado.
Viu que fora do jantar harmonizado a gente faz vinho com vinho, um vinho, um prato e tá tudo de bom. E também, outro erro que é fatal é pensar que só vinhos caros harmonizam. Tá? Então, isso daqui é o erro. Você não deve ir por essa linha de pensamento. Então, tá bom. Então, como é que eu faço, Lília? Como é que eu faço? Deixa eu te explicar. Primeira coisa, eu vou te explicar como é que funciona na Castalha, como é que eu faço com as minhas alunas, tá? Eu faço o quê? A gente começa aprendendo os vinhos didáticos. Vinhos que vão nos ensinar alguma coisa. Ensinar algo que a gente vai poder aproveitar para outras situações de harmonização. Então, o que eu chamo de vinhos didáticos? São aqueles vinhos, primeiro, que a gente faz estudos por uvas. Né? Então, vamos estudar as uvas, a característica da uva branca, da uva tinta. A gente tem vinhos varietais, sempre de uvas viníferas, tá? Então, assim, a gente nunca vai para esses vinhos suaves, né, secos, de uvas americanas, de uvas que não são as uvas ideais para fazer vinho. A gente sempre vai estar falando de uvas viníferas. E essas viníferas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés. Então, a gente vai pegar Taná, Malbec. Então, a gente faz o quê? Vinhos didáticos, vinhos para a gente conhecendo as uvas. Também vinhos didáticos por países. Qual é o principal vinho que representa, a uva que representa Portugal, que representa a França, alguma região da França específica, Espanha, Itália, né, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, todos os lugares que tenham vinhos aí que vão nos ensinar alguma coisa. São exemplares. Pensa se fosse um curso de inglês e você fosse comprar um livro de inglês, né? Não é o livro mais caro de inglês que vai te ensinar o inglês. O importante é o que está dentro do livro, que está o conteúdo, né? Que você vai absorver. E você vai usar aquilo depois para várias situações, né? Para várias ocasiões. A gente aplica o GCP, né? O método GCP, para a gente escolher esses vinhos didáticos, né? Dentro do nosso orçamento, né? Com o nosso nível aí de curiosidade, com essa orientação e com o nosso gosto pessoal. E aí a gente faz as nossas práticas de harmonização. A gente faz as práticas de harmonização dentro da nossa comunidade de alunas, né? Dentro da Castalha, com as mulheres do vinho. Por quê? Porque é um ambiente seguro para a gente ganhar confiança com aquela harmonização. Se a gente errar aqui dentro, tá tudo bem, a gente já aprendeu, não erra mais lá fora, né? No mundo aí fora. Porque depois a gente troca experiências também, do que funcionou para uma, do que não funcionou, isso acelera nosso aprendizado, a gente aprende muito mais rápido, muito mais divertido, muito melhor e muito mais simples de aprender também, né? Descomplicadamente, cada uma abrindo o jogo mesmo e falando ali o que sentiu, como é que foi, se deu certo, se não deu certo. E aí, depois disso, a gente vai para o mundo lá fora. Mas a gente vai confiante. A gente vai confiante que a gente vai acertar nessa harmonização, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe como é que harmoniza esses vinhos com qualquer comida, porque a gente já fez testes, a gente já provou isso, a gente já experienciou, né? E já experienciou de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma descomplicada, que traz para a gente essa confiança. Por isso que quando a gente vai lá para fora harmonizar, a gente faz isso tranquilamente, naturalmente, como se fosse uma coisa do nosso dia a dia, porque é do nosso dia a dia mesmo, né? Porque a gente faz isso normalmente. Ah, Lília, então como é que eu posso começar? Eu gosto muito de botar as mulheres em ação e veja bem, você está aqui, né, já te considero uma amiga do vinho, então por isso mesmo já vou te dar um exercício, tá? Que eu passo para as meninas também, e você já é a minha amiga do vinho, eu gosto de botar as mulheres em ação. Então tá aqui, ó, nós vamos fazer um exercício que para você já começar agora mesmo a aproveitar desse conteúdo e já começar a comprar o seu vinho BBB aí. Então, é o seguinte, nós vamos harmonizar aí, minha proposta para você a gente escolher uma comida que eu escolhi para você, já que um pastel de feira de carne. Quer coisa mais fácil que isso? Pastel de feira de carne, uma comida simples, né? Uma comida barata, do dia a dia, é fácil, todo dia, acho que menos segunda-feira, todo dia tem feira, né? E uma comida que é uma elaboração também simples, é carne, recheio de carne e uma fritura. Então, aí você vai escolher um vinho para harmonizar, tá? Então, você vai escolher esse vinho aplicando o GCP na prática, tá? Eu escolheria o seguinte, eu escolheria um vinho tinto jovem,
Então, te recomendo escolher um vinho tinto jovem. Esse tinto jovem normalmente vai estar numa faixa entre 25 e 35 reais de preço, e eu escolheria de uma nova uva que você não conhece, tá? Eu conheço, tá? Tudo bem, mas eu escolheria pelo menos uma Carmener chilena, talvez uma Pinot Noir, tá? Não sei se você já degustou ou não essa uva, mas também pode ser ou essa uva, mas de uma outra vinícola que você ainda não provou, né? Daquela marca. Então, assim, eu escolheria alguma coisa nova e faria esse teste, tá? Faria esse teste, aplicaria essa harmonização, mas mais do que isso, a próxima tarefa é a seguinte: além de fazer o exercício, você me marcar no seu exercício. Então, você tem um compromisso comigo. Estou te entregando um exercício e quero saber o que aconteceu com o exercício. Então, você posta ele no seu Instagram, me marca lá, @Lilia Loureiro, que eu vou querer saber como é que saiu aí a sua harmonização, a sua primeira harmonização aí de vinhos, já aplicando aí o GCP.